Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Tiende Coema, Tupantaim de Mungaraíba, que Deus os abençoe. Esta aula que eu vou gravar é a aula do dia 28 de abril de 2026. 28 de abril de 2026, que foi a aula que foi online e nós estamos gravando hoje para que todos os alunos que perderam, que não puderam participar por motivo de força maior, possam acompanhar e responder essas questões, tá bom? Que é as questões do número 1 até o número 18, até o número 19. Lembrando que é o alfabeto no tupi, né? Vamos lá. Número 1, nós temos a letra A. O alfabeto do tupi antigo, ele é diferente do português. Eles não têm aquela sequência de letras como A, B, C, D, E, F, né? Aí depois vem as outras letras que tem até o número 23, para mim não repetir e não comer muito tempo da aula de hoje que eu estou gravando. Então, é totalmente diferente. Nós temos o número 1, nós temos a letra A, aí nós temos a palavra ara, arara e a palavra aham. A palavra ara, ela tem um significado diferente da palavra arara. Ara significa papagaio, vírgula, e temos arara. Arara é a mesma forma traduzida em português como em tupi. A palavra ara significa papagaio, a palavra arara significa arara, e você vai só repetir, tá bom? Que ela é em português e em tupi. Aí no final nós temos a palavra aham, aham, que significa a palavra não. Aí abaixo nós temos um exemplo. Exemplo 1 da letra A. Aí nós temos ara e obi. Essa palavra obi, ela significa azul, verde. Ara significa papagaio. Traduzindo para português, quando se tem o i no meio, é obrigatório que se coloque o artigo nas frases para dar sentido às produções textuais. No tupi antigo, não existem artigos definidos nem indefinidos, nem também o verbo ser, como tem também outras palavras que não existem. Aí, traduzindo para português, ara e obi. Traduzindo para português, fica o papagaio é verde. Ara significa papagaio e obi significa verde. Ok? Número 2, nós temos bebê. Bebê. A palavra bebê significa voar. Voar. Aí nós temos um exemplo número 2. Exemplo. Guirá, o bebê, caapupé. Guirá significa pássaro. O bebê significa voar, voou. Caá significa mata, floresta. E pupé significa dentro de, ok? Cada um tem o seu significado. Guirá, o bebê, caapupé. Traduzindo para português, fica: o pássaro voou para dentro da floresta. Ou poderia ser: o pássaro voou para dentro da mata. Porque a palavra caá significa mato, mata, floresta. São 3 significados. Número 3, letra E. Aí nós temos a palavra eté, etá e a palavra eimonguetá. A palavra eté é uma posposição. Significa muito, muita, singular, sem S, vírgula. A palavra etá significa muitos, muitas, plural, com S. Aí, vírgula. Eimonguetá. Eimonguetá significa leia, a palavra leia. Eté significa muito, muita. Etá significa muitas, muitos. E eimonguetá significa leia. Abaixo, número 3, temos o exemplo. Porangueté. Quando traduzimos para português uma posposição com adjetivo ou com verbo, traduzindo para português, a posposição muda de lugar com um substantivo, com adjetivo ou com verbo. Ó, porangueté. Esse eté, ele vai ao início e o porangue para o final. Porangue significa bonito, bonita. E eté significa muito, muita. Traduzindo para português, fica muito bonito. Ou pode ser muito bonita. Essa parte do porangueté. Barra, nós temos Ibirá. Ibirá. O Y é nasal, ok? Ele é nasal. Ibirá. Ibirá. Etá. Traduzindo para português, etá significa muitos, muitas.
é plural, diferente do eté. E ibirá significa árvore. Quando traduzimos para português, como eu já expliquei a você agora há pouco, as pós-posições, quando vem com adjetivo, verbos, seja lá o que for, quando traduzido para português, ela muda de posição. Então, ibirá é tá. Ibirá significa árvore. Etá significa muitos, muitas. Traduzindo para português, fica muitas árvores. Muitas árvores, tá bom? A resposta em português de número 3. Número 4, nós temos o i sem acento. Ok? Aí nós temos a palavra Itá, Itaporanga, Itacoatiara, Itapororoca. Itá significa pedra. Itaporanga significa pedra bonita. Inclusive, Itaporanga é uma das cidades que existe no estado da Paraíba. Itaporanga. E temos Itacoatiara. Itacoatiara, pelo que eu saiba, que eu conheço, era uma água mineral, uma marca de água mineral aqui, que eu sempre vi aqui no Vale. Itapororoca. Vamos lá. A palavra Itá significa pedra. A palavra Itaporanga significa pedra bonita. Itá, pedra, poranga significa bonita. Itacoatiara. Itá significa pedra, coatiara significa riscar, escrever. Itacoatiara significa pedra riscada. Poderia ser também pedra pintada, tá bom? Barra Itapororoca, na sequência. Itapororoca também é o nome de uma cidade aqui do Vale do Mamanguape. Itá significa pedra, pororoca significa estouro, explosão. Traduzindo para português, a palavra Itapororoca significa estouro de pedra, explosão de pedra. Itá significa pedra, pororoca significa estouro ou explosão. Quando traduzido para português, ela fica estouro de pedra ou explosão de pedra. Aí nós temos o número 4, exemplo. Itaiguaçu. Guaçu significa grande. O Itá significa pedra. Traduzindo para português, Itaiguaçu significa a pedra é grande. Tá certo? Na sequência, número 5, nós temos o I com circunflexo. O I acentuado. Isso aí é a sequência do alfabeto do tupi. É obrigatório que o aluno aprenda que as regras e a sequência do tupi antigo não é igual ao tupi do português. Não é igual ao tupi do português. É diferente. Ok? Vamos lá. E nós temos nhacaré. Nhacaré. Nhacaré significa jacaré em português. Na sequência, abaixo, número 5, Nhacaré e Aibeté. Nhacaré, jacaré, Aibe significa mal, e Eté significa muito e muita. Esse Eté significa e fala de intensidade, admiração, entusiasmo. É a palavra, uma pós-posição, que fala de intensidade, admiração e entusiasmo. Nhacaré, jacaré. Aibe, mal, Eté, muito, muita. Quando traduzimos para português o eté com a ibe, quando vem substantivo, o pronome, o verbo, o substantivo, com a pós-posição, traduzindo para português, em qualquer questões, o texto muda-se de posição. Então, ó, nhacaré, o jacaré, a ibeté é muito mal, o jacaré é muito mal, eté é muito, a ibe mal e a caré é jacaré. O jacaré é muito mal. A tradução para português é questão 5. Número 6. Cunuminguaçu, Cunhamucu, Quirá, Cunumim, Guaçu, Cunhantaim. Olha só. Cunhamucu significa moça. Quirá significa gordo. Cunuminguaçu significa rapaz, moço. Cunhantaim significa menina. Na sequência abaixo temos o exemplo. Cunhamucu, oicó, Tabapupé. Oicó, o verbo estar, morar. Taba significa aldeia. Pupé é uma pós-posição que significa dentro de alguma coisa. Cunhamucu, moça. Traduzindo para português, fica a moça estar dentro da aldeia, ou pode ser a moça mora dentro da aldeia. Porque esse oicó, ele pode ser morar ou pode ser estar. Cunhamucu, oicó, Tabapupé. Cunhamucu, moça, oicó, estar, morar.
taba, aldeia, pupé, dentro de alguma coisa que muda de posição com a palavra taba. Então, cunhamucu, oicó, taba, pupé, significa moça estar dentro da aldeia. Ou pode ser a moça mora dentro da aldeia, tá bom? Vamos lá, letra M. Na letra M nós temos macaxera, macaxera, mocossara. Macaxera significa macaxeira. Mocossara significa motorista, tá bom? Em português. Vamos para o exemplo. Exemplo, Mena e Mochi. Mena e Mochi. Mena e Mochi. Mochi significa maldito. Mena significa marido. Traduzindo para português, temos que colocar sempre o artigo, como eu já expliquei para você, né? Mena e Mochi. Traduzindo para português, fica o marido é maldito. Que Mochi significa maldito. E Mena significa marido. Mena e Mochi significa o marido é maldito. Abaixo, número 8. MB. Mboia, maemoro usaba. Mboia, mboia. É com M, né? Mimboia, não. Mimboia. A gente faz mboia, mboia, mboia. Maemoro usaba. Esse maemoro usaba significa geladeira. Mboia significa cobra. Mboia, cobra. Maemoro usaba, geladeira. Vamos para o exemplo do número 8. Exemplo, Mboia e Mochi. Mboia e Mochi. Mochi, maldito. Mboia, cobra. Né? Traduzindo para português, que a cobra é maldita. Certo? A tradução para português é questão 8. Número 9. Letra N. Naná. Naná significa abacaxi. Abaixo nós temos, no 9, exemplo, naná e catu. Catu significa bom, naná significa abacaxi. Traduzindo para português, temos que colocar sempre o artigo para dar sentido às frases, tá bom? Naná e catu. Traduzindo fica, o abacaxi é bom. Essa palavra catu poderia ser bom ou boa. Ela significa duas palavras em tupi. É um adjetivo. Em português, naná e catu significa o abacaxi é bom. Naná, abacaxi e catu, bom. 10. NH. Aí nós temos nhum e a palavra nhemboessaba. Temos a palavra nhum, nhum e a palavra nhemboessaba. O exemplo, curumim, ossó, nhumpe. Nós temos curumim, curumim. Curumim, ossó, nhumpe. Ossó, o verbo ir, foi. Nhumpe, campo, para o campo. Esse nhum significa campo, esse PE significa para. Curumim, curumim significa menino. Curumim, ossó, nhumpe. Ossó, o verbo foi, vou, fui, vai. É o verbo ir, esse ossó. Curumim, ossó, nhumpe. Traduzindo para português, fica o menino foi para o campo. Curumim, menino. Ossó, foi. Nhum, campo. E o P, para. O menino foi para o campo. Número 11. Letra O. Eu coloquei a palavra opá e oimoporangue. Opá significa todo, toda, todos e todas. E temos a palavra oimoporangue, que significa belo, bela, beleza, embelezário. Tem vários significados em português. A palavra oimoporangue, tá bom? Botei o exemplo 11. Opá a tiaba, opá a tiaba, opá a tiaba. A piaba é homem, traduzindo para português, fica todos os homens, tá bom? A tradução para português de número 11. Número 12, letra P, poira, poira, pirá, pá e a palavra pororoca. Poira significa colar, cordões que a gente usa no pescoço. Poira significa colar, vírgula. Pirá significa peixe, vírgula. A palavra pá significa sim. A palavra sim. A palavra pá significa sim. Uma palavra positiva, né? E pororoca no final, que significa estouro, explosão. Ok? Na sequência, nós temos o exemplo. Exemplo da letra P.
nós temos pirá, operereque, upaba, pupé. Pirá, operereque, upaba, pupé. Pirá, peixe. Operereque, pular, saltar, saltou. Upaba, lago, lagoa. E pupé, dentro de alguma coisa. Traduzindo para português, fica o peixe, que é pirá. Operereque, pulou. Upaba, lagoa, lago. E pupé, dentro de alguma coisa. O pupé vai para o lugar de lagoa e lagoa para o lugar de pupé. Vamos lá para a tradução correta. Ó, pirá, operereque, upaba, pupé. O peixe pulou dentro do lago. Ou pode ser o peixe pula dentro da lagoa. Tá bom? A tradução para português da questão do número 12. Número 13, nós temos a letra R. Estamos na sequência do alfabeto, que é diferente do português. Tá bom, pessoal? Nós temos na letra R, Roribi. 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 No tupi antigo, a família silábica do R não é como o português. Ra, ré, ri, ro, ro. Não existe ra, ré, ri, ro, ro no tupi. É ra, ré, ri, ro, ru. Ok? É dessa forma que se pronuncia a letra R no tupi antigo. Aí nós temos aqui 13. Roribi. Reri. Ireira. A palavra roribi significa alegria, felicidade. A palavra reri significa ostra, né? Ostra que é um crustáceo muito gostoso, inclusive. Ireira significa nome. A palavra areira significa nome. Aí eu coloquei na sequência 13. O exemplo, marampe endereira. Marampe endereira. Marampe endereira. Mas a pronúncia correta é marampendereira. Marampendereira, que é uma frase interrogativa, que significa como é teu nome. Marampendereira significa como é teu nome. Certo? Abaixo, número 14, letra S. Aí nós temos si. É o Y com o I. O S com o Y. Si. Mas a pronúncia é si. Né? Si. Significa mãe. A palavra si significa mãe em português. Abaixo temos o exemplo, nome número 14 da letra S. Chessi, Maria, Chessi, Maria, Chessi, Maria. Che significa meu, minha, meus, minhas. Maria, Maria normal. E si, mãe, Chessi, Maria. Minha mãe é Maria. Chessi, Maria. Significa minha mãe, Maria. Vocês quisessem também colocar o nome da mãe de vocês, é tranquilo, sem nenhum problema, vale a pena mudar o nome final, né? Chessi, Joana, minha mãe é Joana. Chessi, Juliana, minha mãe é Juliana. Chessi, Roberta, minha mãe é Roberta. Chessi, do Carmo, minha mãe é do Carmo, tá bom? E assim sucessivamente, vai mudar somente o finalzinho dessa frase para dizer que é sua mãe. 15, letra T, nós temos a palavra tatá, Tataguaçu, Tataupaba. Tatá significa fogo, Tataguaçu, fogueira, Tataupaba significa fogão. Abaixo, número 15, na nossa sequência, que é o exemplo da letra T, nós temos Tataupaba e Tinga. Tataupaba e Tinga. Falei para vocês que todas as frases que traduzimos para português tem que colocar o artigo para dar sentido à frase. Tataupaba e Tinga. Tataupaba significa fogão. Tinga significa branco. Traduzindo para português, número 15, Tataupaba e Tinga significa em português. A tradução fica: o fogão é branco. Tinga significa branco e Tataupaba significa fogão. Vamos para baixo, número 16. Letra U. Letra U. Upaba e a palavra urubu. Upaba e a palavra urubu. Upaba significa lagoa, lago. Urubu significa urubu em português e em tupi. É o mesmo significado. Existem palavras no tupi antigo que eles têm o mesmo significado no português. Tá bom? Não existe tradução. É uma tradução só para os dois.
Aí nós temos o número 16. O Gubu, eu botei o R, o G no lugar do R. É só consertar aí, não tem erro, pessoal. Esse G aí, o Gubu, no lugar do G é o R, que vai ficar urubu e nem. Nem significa fedido, fedor, fedorento. Urubu e nem. Traduzindo para português, fica: urubu é fedorento. Urubu é fedido. Ok? Letra X, número 17. Coloquei che, é um pronome pessoal. Che significa eu, meu, minha, meus, minhas. E também tem o significado da palavra sou. Che significa também sou. Significa sou, tá bom? Significa eu, meu, minha, meus e minhas. E significa sou. A palavra sou também, ok? Aí eu coloquei o exemplo número 17. Xereira José. Xereira José. Xe meu. Reira significa nome. José. José normal em português. Xereira José. Xereira José. Traduzindo para português fica: meu nome é José. Mas você poderia botar também Xereira Joana. Xereira Joana. Meu nome é Joana. Xereira Roberto. Meu nome é Roberto. E assim sucessivamente. Esse xereira significa meu nome é, tá bom? Ok? Número 18, Y. A letra Y. É o Y sem circunflexo. No número 19, tem ele com circunflexo. E isso aí é a sequência do tupi antigo no alfabeto. Nós temos, número 18, Ibirá, Ibirapuera, Ibaca, Ibaquara, Ibi, Ibá, Iratã. Vamos lá. Ibirá significa árvore. Madeira pode ser dois significados. A palavra Ibirá significa árvore, significa madeira. Ibirapuera. Ibirapuera significa ex-árvore. Árvore caída, é um local que não existe mais árvore. Ibirapuera significa ex-árvore. Ok? Ibaca. 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 Ibaca significa céu. Céu do céu. Céu que existe tão lindo acima da gente. Ibaquiguara, Ibaquiguara, Iguara, Ibaquiguara. Ibaquiguara significa celestial do céu, ok? Vamos para a sequência. Ibi, Ibi. Ibi significa terra. Ibi significa terra, ok? Vírgula. Iba, Iba. A palavra Iba significa frutas. Fruta, frutas, fruto. A palavra Ibá. E temos no final Iratã. Iratã. Ratã significa forte. I significa rio. Traduzindo para português, fica rio forte. Iratã significa rio forte. Aí abaixo nós temos o exemplo. Ibá e Pirangue. Ibá e Pirangue. No exemplo do número 18 da letra Y sem acento. Ibá e Pirangue. Pirangue significa vermelho, vermelha. Ibá significa fruta. Traduzindo para português, fica: a fruta é vermelha. Ibá e Pirangue. Ibá e Pirangue. A fruta é vermelha. A tradução para português. Número 19 é o Y com circunflexo. Coloquei até uma observação no material que no teclado do celular eu não consigo colocar o circunflexo no Y. Mas vocês coloquem aí sabendo que esse último Y da sequência ele é acentuado com o circunflexo em cima dele, ok? Aí eu coloquei a palavra capiaba, capiaba, a palavra capiaba, capiaba, capiaba. A palavra capiaba significa chácara, sítio. Aí vamos para o exemplo, número 19 da letra Y com circunflexo. Exemplo: Capiaba, Iguaçu, Capiaba, Iguaçu, Capiaba, Iguaçu. Guaçu significa grande, Capiaba significa sítio, chácara. Capiaba, Iguaçu. A escrita está assim, mas a pronúncia é Capiaba, Iguaçu. Guaçu grande, Capiaba, sítio, chácara. Traduzindo para português fica:
a chácara é grande, ou pode ser o sítio é grande, porque Capiaba significa sítio, Chacaraguaçu significa grande. Então pode ser uma dessas duas traduções em português nessa questão do número 19 no exemplo, tá bom? Tupantá, Pemongaraíbe, que Deus vos abençoe. Tiainde Coema, em Cobé.